Direito e saúde pública. A dose certa para sua atualização a qualquer tempo e em qualquer lugar. Olá, eu sou Luciano Oliveira, coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde, o CAU Saúde, do Ministério Público de Minas Gerais. Eu sou Cristiane Antunha e esse é o podcast Direito e Saúde Pública, a dose certa para sua atualização a qualquer tempo e em qualquer lugar. No episódio de hoje, vamos falar sobre Política Nacional de Medicamentos e Assistência Farmacêutica. O nosso convidado é o professor Augusto Guerra, coordenador do Centro Colaborador para Avaliação de Tecnologias e Excelência em Saúde da Universidade Federal de Minas Gerais. Professor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. A saúde é direito de todos e dever do Estado. Está na Constituição. Mas muitas vezes o cidadão não tem sua demanda atendida pelo poder público. Quando isso acontece, muitos recorrem ao Poder Judiciário. As demandas por medicamentos estão entre as mais frequentes apresentadas aos membros do Ministério Público de Minas Gerais. E os pedidos de medicamentos também estão entre os mais comuns nas ações judiciais em todo o país. Professor Augusto, eu queria começar o nosso bate-papo pedindo que você falasse um pouquinho aqui para o nosso ouvinte sobre o seu histórico profissional. Você está na academia, já esteve na gestão? Sim, eu sou hoje professor da UFMG e minha formação finalística que me levou para a área que eu estou hoje foi um doutorado em epidemiologia na Faculdade de Medicina, na realidade saúde coletiva, mas com ênfase em epidemiologia. E já estive na gestão no âmbito federal, estadual e com grande interface com os municípios. Mas também já empreendi no setor farmacêutico, já que tive uma farmácia, que era um centro de atenção farmacêutica voltado para o atendimento do usuário no dia a dia das suas demandas com medicamento. Professor, com a sua experiência, eu queria que o senhor nos contasse assim, o que é necessário para que um medicamento, após ser descoberto, passe do laboratório e chegue até a população. Essa é uma questão hoje que no mundo ela é bastante regulamentada, né? E basicamente a gente tem pesquisa científica acontecendo em todos os países do mundo tentando descobrir soluções para os problemas de saúde da população que não param de ter novos problemas emergentes, né? Mas basicamente para o laboratório conseguir produzir o medicamento, a pesquisa científica toda tem que ser certificada em termos de boas práticas, então não basta na universidade eu descobrir alguma coisa no meu laboratório, na minha prática clínica. Essas etapas todas desse processo de descoberta têm que estar certificadas pelas agências de vigilância sanitária. E aí, a partir disso, você tem que ter uma planta industrial certificada para que ela passe a produzir. Então, é um processo que é bastante regulamentado e nada simples no que eu diria em termos de engenharia farmacêutica demandada, mas também dessa parte que o Ministério Público atua aqui, que é a parte regulatória. E tem fases, né, professor, quando começa da pesquisa em laboratório até chegar realmente o medicamento a ser aprovado por uma agência, né? Isso. A gente tem 3 fases que a gente costuma identificar como fase 1, né? É uma pesquisa pré-clínica, onde a gente vai testar a molécula que nós estamos desenvolvendo em modelos in vitro, né? Basicamente verificando se as reações químicas que a gente espera, se elas vão acontecer. Depois nós vamos passar em vivo, em modelo animal. Então, depois de em vivo em modelo animal, eu vou passar para um estudo de fase 1, onde eu vou testar em um grupo pequeno de pacientes se aquilo realmente funciona. Veja que eu já testei in vitro e em vivo, só que em modelo animal. Depois que eu faço isso, na fase 2, eu vou procurar estabelecer a dose que melhor atende à média da população. E aí sim eu vou para a fase 3, onde eu vou testar num grupo maior de pessoas, onde eu vou olhar tudo isso ao mesmo tempo. Então são 3 fases de pesquisa clínica e mais uma 4ª fase que é pré-clínica. Só a partir daí eu consigo pedir a licença para o órgão regulador para produzir isso em escala industrial para o comércio varejista de medicamentos. Pois é, professor, a gente percebe então todo esse critério, né, para o medicamento poder ser aprovado e estar disponível para a população, e a OMS trabalha com um conceito muito importante, né, essencial, que é o de uso racional de medicamentos. Você pode nos dizer o que significa na prática? O uso racional de medicamentos, ele tem sido, essa frase, né, essa expressão, ela tem sido usada no mundo inteiro para identificar uma forma, né, de lidar com os produtos. Mas além de pensar numa forma, eu costumo pensar muito como uma meta. Então, o uso racional é uma meta.
né? Porque a racionalidade em usar um recurso depende do método que eu vou atribuir e da referência que eu tenho. Então, países como a Austrália e outros países adotaram, ao invés do uso racional, usaram a ideia de qualidade do uso. Por quê? Porque para tentar trazer os profissionais de saúde mais para dentro dessa meta, que é a meta usar racionalmente esses recursos terapêuticos. Então, a ideia de qualidade do uso é uma ideia que está por trás do uso racional, que é sempre estar buscando usar melhor o arsenal terapêutico, né, para esses pacientes. Então, essa que é a ideia que está por trás. Mas eu gostaria só de complementar a questão do uso racional, porque o uso racional, na prática, ele envolve uma série de profissionais diferentes, né? Você tem o médico que tem que realizar o diagnóstico e a prescrição, supondo que ele identificou corretamente os sinais e sintomas do paciente. Então, para aquele caso, para aquele paciente, eu fiz o diagnóstico correto, e aí, na medida que eu fiz o diagnóstico correto, eu selecionei o medicamento adequado. Na medida que eu selecionei o medicamento adequado, eu prescrevi na dose para aquele paciente. Por quê? Por que isso é importante? Porque as pessoas podem reagir de forma diferente aos medicamentos. Então, pode ter alguma pessoa que seja um metabolista rápido, que a gente fala, ou lento. Então, dependendo da pessoa, o médico tem que estar atento a reduzir dose ou aumentar dose. As doses não são padrão normalmente para todos, elas variam. Aí, uma vez que isso está estabelecido, eu tenho que ter um serviço farmacêutico que consiga atender aquela prescrição no momento que o paciente precisa. E na quantidade, pelo tempo que ele precisa. Então, se ele é um paciente, por exemplo, de uma infecção aguda de garganta, uma criança, foi prescrito o antibiótico correto para aquela criança? Aquele antibiótico era o melhor para aquela infecção? Ou aquela criança já tinha uma infecção com uma resistência e precisava de um antibiótico de segunda linha? E aí, a partir disso, a farmácia vai fazer o serviço, que a criança precisa do antibiótico naquela hora, não dá para esperar. Então, a disponibilidade instantânea, mas também na quantidade de tempo que for necessário, porque nós estamos falando de uma infecção de garganta que teria um tempo de uso aí, limitado a semana ou semanas. Mas e se for uma infecção mais lenta, como por exemplo tuberculose ou hanseníase, que vai exigir 6 meses de tratamento ou até mais, né? Outras infecções. Então a disponibilidade passa a ser um eixo fundamental. Não adianta eu ter tido a prescrição adequada, na dose adequada, para o paciente adequado, se o serviço farmacêutico não consegue manter esse padrão. E por último, dentro do uso racional, por isso que eu te falei, é um conceito que na realidade ele é muito mais uma ideia-força, uma meta do que um conceito em si, eu tenho que ter escolhido um produto que eu consiga economicamente manter ou que as famílias consigam arcar com esse custo. Porque se eu prescrever alguma coisa, tudo correto em todas essas etapas, que está disponível ali na drogaria da esquina, mas ninguém consegue arcar com o custo, então falhou também o uso desse produto nesse aspecto. Para organizar tudo isso, né, é importante uma política nacional de medicamentos, né? E o que deve ser levado em conta, então, professor, para o poder público organizar e selecionar e distribuir os medicamentos para a população? Essa questão, doutor Luciano, eu considero ela uma das questões mais críticas que nós estamos vivendo na atualidade e por incrível que pareça, mesmo países que têm alta renda têm sofrido na organização de suas políticas de medicamento e farmacêutico, porque basicamente a política de medicamento e assistência farmacêutica sempre foi vista como um pedaço inerente do sistema de saúde. Mas na realidade, quando a gente vai estudar a política de medicamentos, e aí eu vou simplificar políticas farmacêuticas, na realidade ela está inserida em 3 políticas diferentes que precisam funcionar para que ela tenha a sua efetividade para o cidadão, ou seja, que o cidadão chegue lá com a prescrição médica e aquele produto esteja disponível a um preço adequado, eu tenho que ter uma política industrial que me permita industrializar aquilo que for possível de ser industrializado no país, porque no caso de um fechamento de fronteira como nós vimos na pandemia, você pode ter falta de produtos muito antigos, né? E você tem como produzi-los no país. Então a política industrial é importante, mas nós também temos uma política de ciência e tecnologia, porque se o produto não for conhecido, for um produto novo, por exemplo, tivemos casos das vacinas para a Covid. Quer dizer, se eu não tiver uma política de ciência e tecnologia que forme profissionais de saúde ou que desenvolva a ciência, eu também não vou conseguir produzir o produto farmacêutico, mesmo que o médico tenha identificado e prescrito adequadamente. E no terceiro item, o sistema de saúde, que tem que encaixar isso dentro do sistema. Então, a Política Nacional de Medicamentos e Assistência Farmacêutica, ela apresenta essa interface cruzada com outras políticas públicas de uma forma que normalmente o sistema de saúde não tem. O sistema de saúde em si não guarda essa relação forte como a política farmacêutica tem. Então, o que a gente deve levar em conta na distribuição dos medicamentos? Bom, primeiro pressuposto é que a gente precisa saber o que nós precisamos distribuir, quais são as nossas demandas de saúde. E a partir daí organizar os 3 níveis, né? Nós vamos produzir ou nós vamos importar?
Nós temos um país de dimensões absolutamente descomunais. Né? Por exemplo, na Amazônia, uma gestora do Amazonas me falou de 43 cidades num estado do tamanho da Europa. E esse estado, um paciente pode levar mais de uma semana de barco para chegar em Manaus para obter. Mas eu não vou tão longe, eu vou a Minas Gerais. Minas Gerais, para chegar de ponta a ponta, nós estamos falando de milhares, talvez 1.000 ou 2.000 quilômetros. Então é um desafio logístico muito grande. E a partir daí, né, aquele ato de estar lá na boca da farmácia com a prescrição médica para pegar um medicamento e ele está disponível naquele momento, naquela dose, passa a ser um grande desafio para um país como o Brasil de dimensões continentais. Então, o que deve ser levado em conta? Bom, basicamente eu vou sintetizar, são 3 níveis, né? Produção ou importação, componentes logísticos, porque nós precisamos de colocar isso na estrada ou no avião para chegar onde precisa, no momento que precisa, e um serviço na ponta de farmácias que possa gerenciar toda essa demanda e atender o usuário e ao médico. E existem medicamentos disponíveis para a população e que podem não ser seguros ou eficazes? Em tese, não. Em tese, não. Todos os medicamentos que nós temos no mercado são seguros e eficazes, mas a ciência, ao contrário de outras práticas, né, eu tenho falado muito com as pessoas, ciência não é para acreditar, ciência é para compreender. Né? Então, as evidências que nós temos até o momento daquele produto, com todos esses estudos e fases que eu relatei anteriormente, eles nos levam a crer que o produto é seguro e eficaz. Mas eles foram testados num conjunto de população que é infinitamente menor do que a população brasileira, 200 milhões de habitantes. E a população brasileira é a população mais diversa geneticamente do mundo. E a gente tem orgulho de ser mestiço. Só que a maioria dos produtos são testados em populações homogêneas, ou no Japão, ou na Suíça, ou na Inglaterra, ou nos Estados Unidos. Então, quando a gente chega no Brasil, a gente pode ter variações no efeito terapêutico que não estavam previstas. Então, é importante que nós temos medicamentos que não são seguros ou não são eficazes? Bom, a princípio não. Mas a prática, o uso cotidiano, né, a gente tem uma ferramenta chamada farmacovigilância, que a gente tem que estar o tempo todo monitorando o uso desses produtos para entender se a gente vai pôr limitações ou até mesmo tirar do mercado. Doutor Luciano, o que é Rename e qual que é a importância? Então, a Rename, né, doutor Augusto, especialista na área, ela vai tentar selecionar e disponibilizar para a população, né, prever a disponibilidade para a população daqueles medicamentos que são essenciais, ou seja, que atende a maioria das condições de saúde de uma população, né, observado também um custo que seja possível para a família ou para a sociedade arcar. Então é a seleção que o poder público faz, né, para que esses medicamentos, então, possam ser, aqui no nosso caso, no Sistema Universal, estar disponíveis gratuitamente dentro do SUS. E a assistência farmacêutica, ela se divide em vários componentes. Quais são eles, doutor Luciano? Então, Cris, a Rename, ela traz medicamentos do componente estratégico, que são para doenças endêmicas de importância epidemiológica e estratégica para o Ministério da Saúde, medicamentos do componente especializado, que são de alto custo para doenças crônicas, com tratamentos mais longos, e o componente básico, que são os medicamentos que atendem para o tratamento de doenças da atenção primária à saúde. A rigor, a dispensação, o financiamento do componente estratégico, responsabilidade da União, o componente especializado, há medicamentos, responsabilidade da União e outros do Estado, mas a dispensação é por conta do Estado, e o componente básico é financiamento tripartite disponibilizado pelos municípios. E o que o cidadão, então, precisa fazer para retirar os medicamentos da Rename gratuitamente no SUS? Ele deve, né, em se tratando de medicamento da atenção básica, do componente básico, procurar a unidade básica de saúde, assim como o componente estratégico. Em relação ao componente especializado, a gente tem algumas peculiaridades. A dispensação se dá pelo Estado, então a gente tem, o cidadão precisa ir numa unidade de farmácia do Estado, presente ou aqui em Belo Horizonte ou nas unidades regionais de saúde, e o médico, o profissional que o assiste, precisa preencher um formulário demonstrando
que o uso daquele medicamento, né, de que, primeiro, o diagnóstico e a terapia proposta estão de acordo com os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas estabelecidos pelo Ministério da Saúde, ao contrário do que acontece no componente básico e especializado, em que você tem uma dispensação menos complexa, né, do que no componente especializado. E quando o medicamento, doutor Luciano, esse medicamento não faz parte da lista, o cidadão consegue retirá-lo gratuitamente no SUS? Nesse caso, né, nós vamos abrir a porta para a discussão da judicialização, né, é o que vai acontecer na maioria das vezes, já que o gestor está impedido legalmente, né, de dispensar medicamentos que não estejam na RENAME ou que não estejam incorporados nos seus elencos oficiais, né, já que o Estado e o município podem complementar a RENAME, mas aí a gente parte para a discussão, muitas vezes, da judicialização, que a gente vai trazer no próximo episódio, né? Que a gente vai trazer mais diretamente no próximo episódio do nosso podcast. Professor, e há muita prescrição médica indevida de remédios nas redes pública e privada? Eu poderia dizer que sim, há muita prescrição médica indevida, e o trabalho justamente dos outros profissionais de saúde, daí eu incluo o farmacêutico e o médico, o farmacêutico e o enfermeiro, estar trabalhando nesse eixo da dispensação e da administração para detectar problemas que às vezes o médico não anteviu lá na frente. Então, realmente pode acontecer e acontece da gente ter prescrições com dosagens inadequadas, diagnóstico inadequado, diversos problemas. Para isso, o eixo dos profissionais de saúde tem que estar interagindo para que isso seja reduzido, mas isso acontece com muita frequência no mundo todo. E a gente tem também, né, essa pressão da indústria, muitas vezes contaminando a prática médica, né, professor? Temos. As indústrias sempre dão muitos incentivos diretos e indiretos para que os médicos conheçam os seus produtos e aí, livremente ou não, possam usá-los. Mas também existe um outro eixo, doutor Luciano, que muitas vezes a indústria faz conhecer por meio das associações de pacientes novas tecnologias e por meio dessas associações de pacientes há uma pressão reversa sobre o prescritor. O paciente já chega na frente do prescritor com o nome do medicamento que ele quer usar. Então você tem um binômio aí que são as famílias e pacientes e os prescritores muitas vezes direcionados por esse marketing farmacêutico para usar tecnologias. Pode ser bom se for uma nova tecnologia que ninguém conhece e que faz bem, mas e se a tecnologia não fizer tão bem assim, Se eu tiver alternativas melhores àquela tecnologia, então aí está o problema. Bom, então agradecemos muito a participação do professor Augusto Guerra aqui no estúdio, muito obrigada, e agradecemos também a sua companhia. Olha, e como o assunto é complexo, no próximo episódio vamos voltar ao tema e teremos a companhia da promotora de justiça Vanessa Campolino. O roteiro desse episódio é de Luciano Moreira, coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde do Ministério Público de Minas Gerais. A direção é de Eduardo Cury. O podcast Direito e Saúde Pública é uma produção do Ministério Público de Minas Gerais. Está disponível no Spotify. Até o próximo episódio. Direito e Saúde Pública. A dose certa para sua atualização a qualquer tempo e em qualquer lugar.